Boa tarde, Vítor. Boa tarde. Então, estamos a receber o Vítor Nieves. Boa tarde, Vítor. Boa tarde. Este convite é um convite que integra a programação do MIP, o Mês da Imagem do Porto, e especialmente um convite da Galeria Darna Corações. Boa tarde. Pois, boa tarde e muito obrigado pelo convite. E pronto, estou super contente porque vamos a falar de curadoria, que é a minha paixão, não só um ofício e é o meu trabalho, senão que é o que ocupa todas as horas do meu dia e todos os dias do ano. Muito bem. Sim, a nossa conversa, aliás, chama-se Curadoria para além de pregar, não é? Uhum. E é um trabalho que está muito na moda. É um, Pois é. muito na moda, é um trabalho que não, que muitas vezes é mal entendido, percebido. Não sabemos se somos mestre de obras de paredes brancas e limpas, ou se fazemos interiorismo e decoração. Portanto, aqui apresento o Vítor enquanto curador, editor e literário. E agora passo a palavra, meu caro curador independente. Pois, bom, por começar por algum lado, vou recolher o que tu disseste. Sim, é uma profissão que está muito na moda. Acho, e se me permites usar a expressão, acho que está super prostituído o nome ou a profissão de curador ou curadora, nomeadamente em Portugal. Nesse país maravilhoso, sí que se prostitue moito a palabra curador ultimamente, e xa o tiña falado con os meus alumnos, por exemplo, como de repente en programas de cociña falan de curadores de pratos, non? Ou curadores de mesa. Non, parece que se confunde a palabra, o conceito curador con decorador ou con organizador de alguma coisa, cando o curador de artes non ten nada que ver con iso. Até é incrível como no noso propio mundo, na nosa área, e provavelmente tu percebeste iso já no teu traballo, como moitas persoas acham o que acabas de dizer, que os curadores somos pregadores, non? Que pomos pregos na parede, ou que somos trollas, no mellor sentido, montadores de exposições, que ás veces, porque o noso mundo é super precario, portanto tamén temos que facer de montadores, obviamente facemos un bocado de todo, somos homens ou mulleres orquestra, non? Facemos absolutamente tudo, mas o traballo de curador non é ser montador de exposições, claro. Sim, também temos uma conversa oposta em que há muita gente que acha que o curador não é necessário e que um espaço expositivo ou um centro expositivo pode ser ocupado por qualquer pessoa que acha que possa desenvolver esse tipo de trabalho. Então, aqui eu gostaria de esclarecer ou de tentar um bocadinho educar o ouvido das pessoas que vão depois reouvir e interpretar a nossa conversa para sabermos ou equacionarmos e manter em pratos limpos. Será que um espaço expositivo e as artes plásticas necessitam realmente ou não de curadores, de direção artística, um curador faz direção artística, a arte necessita dessa direção artística e o que é finalmente esse diretor artístico, o que faz, Uhum. qual é o cargo que ocupa um curador, quer num espaço privado, quer num espaço público, instituição que recebe exposições.
A verdade é que no mundo da arte não está assim muito bem instituído todas as funções que há dentro do mundo da arte, basicamente porque um artista também é comunicador, também é produtor e tem que fazer um bocado de tudo, não? Ultimamente a verdade é que parece que os curadores são os novos artistas, não? Desde que no posmodernismo o que é a própria exposição se convertesse na obra de arte, não há muitos anos que a peça, o que antes se considerava obra de arte, o que é uma peça, deixou de ser obra de arte e a obra é todo o conjunto da exposição. Portanto, partindo disso, parece que os curadores são os novos artistas. Quando me perguntam o que é um curador, eu normalmente, para que se entenda rapidamente, faço a comparação com o cinema. No cinema estão perfeitamente separados os ofícios, as responsabilidades, e então está o realizador, que é o que toma decisões mais artísticas, que tem a ver com os planos, com as cenas, com a direção dos atores e atrizes. E depois, por outro lado, está todo o trabalho de produção, que é uma coisa mais técnica e que tem que ver também com o dinheiro, os recursos, os orçamentos. Então, o curador é a mistura dessas duas funções no cinema. É dizer, por um lado, toma decisões de direção artística, direções criativas, digamos, e por outro lado também pode fazer e faz funções de produção técnica e tenta resolver todos os problemas técnicos. Digamos que é o ideólogo da exposição. E depois, há uma função importantíssima no curador que, para mim, é fulcral. Não é tanto o desenho expositivo, não é tanto ocupar o cubo branco, o famoso cubo branco, senão comunicar. É dizer, é a peça-chave que está entre o artista e o espectador ou espectadora. Não? Então, um curador, no meu trabalho, não só ouço aos artistas, senão que tenho em conta, evidentemente, o destino final da obra, que é o espectador ou espectadora. Muitas vezes, pelos métodos de trabalho dos artistas e das artistas, isolam-se um bocado dos seus espectadores e espectadoras. E portanto, chega-se a uns níveis de discursos que não, os níveis discursivos que não são para os públicos-alvos das exposições. Portanto, esse é o trabalho real de um curador, saber perfeitamente qual é a plateia, se falássemos de teatro, não? Qual é a plateia que vai dirigida à exposição e adaptar os discursos, conceitualizar a exposição para comunicá-la do melhor jeito possível. E não é, portanto, essa tarefa de desenho, que é um trabalho super divertido, eu divirto-me muito com isso, mas é uma pequeníssima parte da exposição. Para mim, o desenho expositivo é mais uma diversão que, enquanto todo o trabalho anterior de documentação, de escrever os textos e de pensar que é o que se vai expor, chega o momento do desenho expositivo e depois, logicamente, a produção. Mas é um trabalho super pequeno. É verdade que é o mais público. É dizer, todos os curadores se nos reconhecem porque pensamos nas obras, pensamos nas paredes, até, como falava antes, fazemos as montagens. E isso é o mais público porque, às vezes, nomeadamente nos últimos anos, com a aparição das redes sociais, publicamos muito isso. Que é o que não publicamos e é o que é o trabalho menos público. São as horas que eu passo aqui, por exemplo, neste estúdio onde estou, que é neste escritório onde trabalho, são horas e horas e dias e madrugadas a escrever, a ler, a pensar e a conceitualizar exposições. Só um exemplo, isto que se vê aqui na esquininha, que são fotografias, é um painel de metal com ímãs, é uma sequenciação da próxima exposição que vou fazer. Isto são horas de um trabalho que não é público. O que é público? Tomar vinhos, por exemplo, numa inauguração. E às vezes também se nos reconhece por isso. O que é um curador? É um vendedor de fumo que bebe vinho nas inaugurações. Também fazemos isso, é verdade. Sim, também é preciso explicar às pessoas que muitas das vezes
Quando nós recebemos um trabalho, nós recebemos um conjunto total de uma pesquisa que levou anos de investigação. E nós daí vamos retirar parte das peças e organizar uma linguagem para descrever uma exposição in situ, e isso dá efetivamente muito trabalho, porque quando nós recebemos o trabalho de um artista, não vamos expor a totalidade desse trabalho. Portanto, temos também um trabalho, uma pesquisa intelectual sobre a própria linguagem da exposição que nós queremos transmitir, ou da ideia que queremos retirar desse mesmo trabalho, que pode ser fraccionado, porque um trabalho pode ser visto perifericamente ou, uh, por facetas, porque todos os trabalhos têm vários objetivos, várias facetas, vários assuntos em jogo, e não um só. E nós muitas das vezes, não sei se tu sentes isso, quando mostras ou selecionas uma exposição dentro da totalidade de um trabalho, não é o trabalho expositivo, mas sim aquele que vai se tornar uma exposição com o seu título. Sim, e mais, eu acho que isso é muito mais exagerado na nossa área. Nós trabalhamos, tanto tu como eu trabalhamos no mundo da fotografia, e na fotografia eu acho que acontece ainda mais que no resto das disciplinas artísticas. Acho que deve ser porque o fotógrafo ou fotógrafa está super ligado à sua obra, enquanto a que quando ele ou ela tem que fazer uma fotografia, está presente no momento e no espaço onde acontece essa fotografia. Portanto, há uma ligação emocional, digamos, ou vital a essa obra que outros artistas de outras disciplinas não têm, ou têm de outro jeito, digamos. Sim que têm, mas têm de outro jeito. E isso faz com que, por exemplo, num trabalho que acabas de dizer, um trabalho bruto que chega a uma galerista ou a um curador, de repente há muita palha, permita-me a expressão, muita palha que não serve para nada e que há que desbrochar tudo isso para apresentar uma coisa muito mais limpa e muito mais clara ao espectador. E aí sempre surgem os conflitos, não? Quando o fotógrafo ou fotógrafa nunca se quer desfazer esses descartes que tão famosos nos fotógrafos, que são super complicados para eles, não? E para elas, fazer descartes e fazer uma escolha, fazer uma edição, uma seleção, depois uma sequenciação, não? Isso é complicadíssimo e por isso tem que ser uma pessoa alheia à obra, e neste caso o curador ou curadora, claro. Exatamente, eu penso, poderemos retomar as coisas no seu início. Nós começamos por fazer leituras de portfólio. É preciso dizer que tu és, portanto, curador independente, és também docente em fotografia e literário. Muitas vezes tu lês e vês muito trabalho em elaboração e equação, antes disso se tornar realmente um espaço expositivo. Portanto, há também essa desenvacilhagem inicial que é muito importante, não é? Tu sentes... Sim, e um pouco também acho procurar, às vezes o trabalho mais importante do curador, como já disse antes, é procurar um conceito, ou fazer uma conceitualização do trabalho. Nem sempre, por sorte ou por desgraça, nem sempre os artistas são literatos, não? Sabem fazer obras, mas nem sempre escrevem bem, por exemplo, e isso provavelmente saiba alguma coisa disso, não? Então, é verdade que tem que existir a figura de crítico, não? Uma pessoa que conceitualize e que ponha em palavras tudo isso que o artista tem na cabeça e trasladar o que o artista tem na cabeça através de muitos filtros diferentes aos diferentes espectadores ou diferentes públicos-alvos. Por exemplo, isso vê-se muito bem nas exposições itinerantes. Vou por um exemplo concretíssimo. O último Prémio Galiza de Fotografia Contemporânea, que eu coordino,
E a última edição ganhou uma moça portuguesa, Patrícia Barbosa. Estou super contente que ganhe por primeira vez uma portuguesa esse prémio. Uma rapariga. Então, é um trabalho sobre a descolonização e sobre a guerra colonial portuguesa. Então, essa exposição vai itinerar, todos os anos o projeto ganhador do prémio tem uma itinerância, itinera nomeadamente nas 7 cidades da Galiza e alguma de Portugal, também no resto do Estado espanhol, mas na Galiza e em Portugal vai estar. Portanto, não vai ser o mesmo discurso na Galiza do que o discurso em Portugal, basicamente porque quando inauguremos o dia 29 de dezembro, daqui a pouco, em Lugo, na Diputação de Lugo, o público que vai haver, o público médio, provavelmente saiba o que é a guerra colonial, mas non saiba tanto como sabe un portugués medio. Por tanto, as follas de sala, todo o discurso e toda a conceitualización da expresión cando se exhibe na Galiza vai ser que vai ser moito diferente cando esa expresión estexa nos encontros de imaxe en Braga ou cando estexa en Lisboa, sei lá. Por qué? Porque o público é super diferente e sendo un tema que ten que ver con a historia de Portugal, se calhar na Galiza o público-alvo da expresión non sabe tanto como sabe un portugués. Portanto, ese é o traballo tamén dun curador, non? Pensar no espectador, que sería o que fecha o ciclo do artista, ou da obra, máis ben, e trasladar todo o que ten na cabeça o artista a ese espectador ou espectadora. Exatamente, nós temos de utilizar ou de transformar e traduzir os códigos de cada um dos trabalhos, a transmissão de pensamentos e a equação de todo o trabalho quando ela migra para outro canto. Ou seja, quando trabalhamos em outros continentes e outros países que não a casa-mãe de fabrico de investigação de um projeto, a linguagem tem de ser adaptada. Exatamente, sim. Isto é para mim, básico. Eu acho que nota-se, ainda que não trabalhes, ainda que não estejas na área da arte, nota-se perfeitamente quando tu vas a uma exposição ou um conjunto de exposições, nota-se quando há uma direção artística, quando há uma curadoria e quando não. Nota-se perfeitamente, ainda que sejas uma pessoa alheia ao mundo da arte. Vou pôr exemplos super claros. E é, por exemplo, o exemplo de um festival. Nos festivais acontece que há muita programação, há muitas exposições a conviver, não? Em espaços super reduzidos há várias exposições diferentes. E nota-se perfeitamente quando há uma direção artística, quando os percursos do espectador estão pensados antes de abrir as exposições, quando as exposições são colocadas uma após da outra, sempre enfiando pela temática. Isso é um trabalho que tem que fazer uma pessoa que está, digamos, não queria falar de hierarquização, mas é verdade que tem que estar por cima de todos os artistas, tem que fazer um pensamento global e uma direção de todo esse trabalho individual dos artistas. E isso nota-se muitíssimo, claro. Tu dás aulas no nosso terreno nacional, portanto em Portugal, mas também dás aulas em outros países. Tu notas uma diferença de estilo, uma diferença a nível das técnicas favoritas, dos discursos, dos temas? Sim, é verdade que as modas, ultimamente, como sabemos, são globais, quer dizer, todos temos, todos não. O primeiro mundo tem acesso à internet e, portanto, as modas são globais, claro. Mas é verdade que sí que há diferenzas. Por exemplo, eu dou aulas no Brasil e teño alguma relación tamén con algún festival do Brasil e teño curado alguma exposición lá, e é verdade que máis as temáticas do que as gramáticas ou as formas de construir, máis os temas são diferentes, un bocado diferentes á Europa, tamén porque acho
tiveram processos históricos diferentes e são países que estão em momentos diferentes. O Brasil e Portugal, por exemplo, estão em momentos completamente diferentes e é super habitual a arte política no Brasil, por exemplo, também na Europa, mas, por exemplo, em Portugal é um processo que ainda está a desenvolver-se, não? Quando hoje, falando outra vez da fotografia, digamos, a moda, que desde há uns anos a arte política chegou de pleno à fotografia, ainda bem, que já demorou, mas ainda bem que chegou, quando já tinha chegado a todos os museus na fotografia ainda começava. E isso no Brasil é super palpável, quer dizer, todos esses discursos de identidades, feminismo, descolonização, tudo isso está super presente na música, no cinema, mas também na fotografia, e, por exemplo, em Portugal não. Por quê? Porque são países completamente diferentes, enquanto que tiveram uma história diferente. Suponho também que o próprio convívio de muitas identidades diferentes num país que é um barulho de identidades e de culturas, não? Isso traslada-se evidentemente às artes, não? Então, sim que há essas diferenças, mas volto a dizer que as modas são globais, como sempre aconteceu na arte, até antes de aparecer a internet, e podemos ver com todos os movimentos artísticos, não? Como o pop art, por um exemplo que conhecemos todos, estava a nascer em Estados Unidos, e todos estudamos que nasceu nos Estados Unidos quando 10 anos antes estava-se a fazer pop art na Europa, não? Então, todos os movimentos, ou quase todos os movimentos de vanguardas, nasceram praticamente igual em todas as partes do mundo, com anos de diferença, mas sempre foram movimentos globais, mais que locais. Sim, há algo que eu consigo perceber, aqui uma grande mudança, é que quando nós mostramos um trabalho que vem de outro país que sofre um acidente ou uma problemática específica, nós sabemos automaticamente ler e discursar sobre essa problemática porque temos acesso através dos meios da comunicação e os jornais internacionais, como o assassinato de alguém ou um tufão ou um tsunami que acontece do outro lado do mundo, Uhum. efetivamente. Depois há algumas modas que nós vemos aparecer com frequências na arte da expressão fotográfica, que são fórmulas de discurso geral, como o género, uh, o feminismo e afins, em que há que essas sim são passíveis mais de modas do que acidentes locais que são depois Uhum. mostrados. Antes nós tínhamos o fotojornalismo que fazia especificamente, tratava especificamente dessas denúncias. Neste momento já temos artistas plásticos que reinterpretam e usam o seu discurso plástico para discutir alguns assuntos que são do foro do acidente ou da injustiça ou afins, não é? Uhum. Temos muito isso, temos vários exemplos. É muito interessante. Tu tens uma direção que é mais global, mais artística, mais jornalística. Como é como definirias o teu perfil, Vitor? Que pergunta complicada. É verdade que gosto muito da arte política, muito mesmo. Acho que a arte não só tem que ser, as obras não têm que ser só estéticas, senão que tem que ser comprometida, o artista tem que ser comprometido. Isto ainda nos nossos entornos, tanto em Portugal como na Galiza, é complicado falar disto, não? Porque quando falas de política todo mundo se assusta, mas é uma coisa super habitual, que é desde o pós-modernismo, desde os anos 60 aproximadamente, o artista é uma pessoa política, uma pessoa comunicadora, não é uma pessoa que pinta coisas bonitas, não? Portanto, sim, gosto muito disso. Depois,
Normalmente definem-me como um curador intervencionista. Isto é, às vezes isso é super chato que te definam assim, porque há assim uma espécie de regra não escrita que diz que o curador ou curadora não pode intervir na obra, não? A mim isso mete-me um bocado de confusão, porque no momento que um curador toma decisões enquanto à produção, ao tamanho de uma obra, por exemplo, se falamos em fotografia, decidirem que suporte um papel de algodão ou em alumínio, por exemplo, esse tipo de decisões já intervir na obra. Portanto, uma vez que se abre a porta para a intervenção, eu intervenho em tudo. Intervenho em tudo, até às vezes mudo completamente o discurso. Não é a primeira vez que o trabalho, quando chega a mim, através do que seja, através de um festival, fazendo leituras de portfólio, ou através do e-mail, porque alguém me envia. Eu vejo possibilidades desse trabalho, mas vejo um discurso terrível. E é simplesmente mudar o discurso para que essas imagens funcionem. E eu isso tenho feito, sempre e quando o artista aceite, sabe? Não imponho nada, sempre é um trabalho, isso é uma coisa importantíssima, que o artista se apoia do curador e o curador do artista, não? Que é um trabalho em plena comunhão, digamos, e as duas partes têm que aceitar e contaminar-se uma da outra, sempre tendo o máximo respeito, quer dizer, eu não vou fazer o trabalho de artista como o artista não deveria interceder no trabalho de curador, claro. Sim, exatamente. Esta era a minha última pergunta. Queres acrescentar algo? Não, poderíamos, por aí pelo meio, falaste bom, falavas de um curador no museu, um curador independente, que isso é uma coisa também que muitas vezes me perguntam, o que é curador independente? Porque há uma palavra como independente acompanhando o curador. É uma coisa que ultimamente os curadores são quase todos independentes, é verdade, mas que é uma nomenclatura que ainda se arrasta de anos anteriores, quando os curadores eram contratados por museus. É dizer, o início da profissão de curador sai dos museus. E, normalmente as pessoas que decidiam não, conheciam muito bem o fundo, o acervo do museu, eram os conservadores, não? Exatamente, ia por aí porque eu, eu tenho uma galeria, portanto estou direcionada para um público que adquire, um público que é colecionador. Tu és um diretor independente e muitas das vezes nós trocamos o trabalho do conservador, é aquele que conhece o acervo do museu pelo qual ele é responsável, que é totalmente diferente, mas também pode ser o curador do museu. Muitas das vezes agora vemos os museus em falência, portanto cumulam-se os cargos e eu não tenho um trabalho parecido com o teu, embora eu considere-me outsider. O Adorna Corações é uma galeria que não tem medo, portanto é igual às à minha política pessoal e interna. Eu exponho sem qualquer sem qualquer direção acima de mim e censura. Sou um espaço Uhum. que evita a censura e vai muito longe e não é um espaço decorativo. Não faço um trabalho decorativo nem para um público alargado. Tu estás entre os dois. Cortei-te, mas retomamos. Portanto, tu. Não, é interessante o que estás a dizer, sim. Suponho que o trabalho de galerista, eu fui em duas ocasiões galerista, também coordenador de uma galeria, não era minha, eu trabalhava, e o trabalho acho que é diferente, é coincidente em alguns pontos, é verdade, mas é diferente em quanto a que desde uma galeria, não sei exatamente na Adorna,
mas nas galerias onde trabalhei pensava-se muito no colecionador, não? Que evidentemente as galerias é um mercado, digamos, que tem que viver de algum jeito. Outra coisa é um curador independente que trabalha, por exemplo, com administrações públicas. Eu, às vezes, se penso, que se trabalho contigo e vamos ter agora em breve, por fim, este 2020 foi muito estranho e obrigou-nos a adiar muita coisa nas nossas vidas, mas por fim vamos ter a exposição do David Trullo. E então, quando trabalho contigo pensando numa galeria, é evidente que se pensa nos termos diferentes a quando trabalho com uma instituição pública. Por quê? Porque numa instituição pública não importa tanto que a medição do sucesso de uma exposição vai ser as visitas e se calhar não as visitas junto com a faturação, que numa galeria é verdade que é importante. Eu sei que também numa galeria não só é importante a faturação, é importante muitas outras coisas, mas que uma exposição seja capaz de gerar dinheiro é importantíssimo para manter todo o negócio e que a seguir haja outra exposição, senão seria impossível. Numa administração pública, ou num museu público, ou num centro de arte, é completamente diferente, não? Sim, sim. Embora aqui do que se trata é que uma galeria privada não tem fundos que caem, fundos estatais que vêm cobrir os erros. Embora eu acho que se o trabalho for gerido de uma maneira honesta e bem estudada, cada uma das peças tem a sua razão de ser e a sua colocação, mesmo que chocantes ou menos agradáveis ao olhar. E é aí que o nosso papel é fundamental, é Uhum. mostrar honestamente e sem medo a obra de um artista. Quer dizer, esta é a minha Sim, política. aqui estamos falando mais do teu terreno, que não controlo tanto, mas é muito interessante, por exemplo, quando falamos, não? Quando falamos fora desse Zoom, fora desta conversa pública, há uma coisa que mudei do meu discurso desde que te conheço, por exemplo, e vou a falar assim de coisas pessoais, porque, bom, também é interessante. Há uma coisa do meu discurso que mudei, e é que eu ainda achava, que havia obras mais comerciais e obras menos comerciais. Desde que te conheço, que sei que eres uma super galerista, e não é engraxar, é verdade, não é engraxar. Eu acho que qualquer obra pode ser comercial e pode ser vendível. O que tem que haver é uma boa galerista ou um bom galerista para vender. Mas tudo é vendível, depende como se fale da obra e como se queira vender, não? Eu, por exemplo, para esse trabalho não servo, eu tentei, mas não dá. Mas, obviamente, qualquer obra é suscetível de estar numa galeria. Quando eu falava de discursos diferentes ou afrontamentos diferentes no trabalho de uma instituição pública e uma galeria, não falava tanto de há artistas mais comerciais ou obras mais comerciais, senão a forma de enfrentar uma exposição. Não é o mesmo pensar no teu espaço, num espaço que tem colecionadores, por exemplo, ou pensar, pois isso, na sala da Diputação de Lugo, que é onde vou expor, abrimos o Prémio Galicia de Fotografia Contemporânea, que é um espaço público, portanto, a mim não me preocupa que essa exposição seja economicamente sustentável, porque não tem que ser, uma vez que se expõe, uma vez que se produz, já está sustentada, não há que fazer nada mais, só há que conseguir visitantes, porque isso conta muito, nomeadamente para as instituições públicas, não conseguir, porque contam os visitantes. Se calhar num espaço privado, como uma galeria, não é tanto um visitante, não conta tanto os visitantes, é um visitante mais interessado, não? Suponho. Há também eu acredito nesta forma de trabalhar, isto é, para eu difundir ou explicar o que é a fotografia contemporânea, portanto, a Adorna Corações
não sei se toda a gente sabe, mas é um espaço que se transformou ao longo do tempo, mas tem este ano 18 anos. Portanto, é um espaço que tem, obviamente, evoluído com o meu conhecimento também, as minhas abordagens e as minhas capacidades. Quanto mais seguidores e colecionador tenho, mais o projeto pode ir longe. Quanto mais artistas a confiar em mim, ou outros curadores, outras escolas e instituições, mais longe posso ir. Agora, acredito que haja uma grande importância no fazer exposições que não vamos mostrar ao público para vendê-las, mas sim para educar. E essa educação, essa amostra que não é, que é passível, não vamos também tapar o sol com a paneira, vamos utilizar os meses em que sabemos que há um declive a nível da capacidade financeira de forma geral da nossa sociedade. Sabemos que há momentos em que as pessoas têm menos disponibilidade, por exemplo, nas férias de verão, em que toda a gente é interessado em preparar a sua saída para passar um momento com a família, em que vamos poder colocar, por exemplo, nessa altura, uma exposição que vai ser educativa, em que para mim será muito frutiva, porque vou poder montar algo que é importante na fotografia contemporânea, uma faceta ou um trabalho que não seja nada apelativo, mas que seja importante para explicar aos meus visitantes de uma forma educativa isto existe. Ou, estou a pensar especificamente do trabalho da menina Abril, em que é difícil de vender, mas é super importante. Portanto, são trabalhadores da fotografia contemporânea, artistas plásticos que fazem investigação e não fotografia bonita para combinar ou fazer com que o sofá se saia melhor numa sala. Ou tenho o caso da Casa do Imigrante, da Fundação do Imigrante do Nelson Miranda, em que é um trabalho institucional, não é um trabalho de venda. Não obstante, em que há no meio destes trabalhos fotografias muito boas, em que realmente ficamos surpreendidos com as escolhas dos colecionadores. Todos Sim, os trabalhos. exato. Todos os trabalhos, acabas de nomear o Nelson Miranda, e todos os trabalhos têm, embora sejam trabalhos comprometidos ou políticos, ou que falem de coisas que a priori não são muito comerciais, sempre há alguma imagem no meio que pode ser super estética e super comercial, ou super vendível. Vou voltar a pôr o exemplo, estou a pôr o exemplo de Patrícia Barbosa, porque primeiro é portuguesa e segundo é a nova Prémio Galiza de Fotografía Contemporánea, por isso estou super emocionado com ela. Ela tem um trabalho em várias camadas, mas que é muito duro porque deconstrói toda a história que Portugal acreditou enquanto ao que chamam guerra colonial, e que foi todo um imaginário construído através do que contavam os militares, ou também através dessas cartas de amor que iam da metrópole para as províncias do ultramar. Não? Em base a tudo isso, à saudade, ao amor, a adolescentes que estavam a portar armas na África, mas que parecia que estavam mais bem no Erasmus, mais do que numa guerra. Em base a isso, construiu-se um imaginário que criou a história que ainda é atual, porque os militares que foram às províncias de ultramar, entre aspas, ainda, obviamente, ainda estão entre nós. Não há tanto tempo disso.
O que é o trabalho da Patrícia, é desconstruir tudo isso e falar realmente do que foi a guerra colonial, do que é o poder militar, do que foi o poder colonialista, do que é o poder masculino sobre todo o demais, o que é as masculinidades hegemónicas que exercem um poder sobre a mulher preta, a mulher da metrópole, portanto a branca, os animais tropicais. Exato, fala de tudo isso. Não é uma coisa bonita para ver numa galeria. Entre tudo isso, tem imagens maravilhosas, obviamente, mas o discurso geral não é uma coisa agradável, porque é um discurso super político. Sim. Agora, que tem paisagens impressionantes, tem. Que tem retratos maravilhosos, tem. Agora, o discurso é o que é, claro. E ele é muito importante porque cada trabalho que mostramos, a cada trabalho que vemos, vamos aprender de novo Pois, e algo. Tu queres? pois, eu estou super agradecido, já que falas disso, não sei se nos passamos do tempo, mas já que falaste disso, eu estou muito agradecido com o meu trabalho, porque eu adoro o meu trabalho, adoro, e é por isso que eu trabalho que nem um galego, e nunca melhor dito, é dizer, trabalho horas e horas e horas sobre hora, porque adoro o meu trabalho, que é como estar de férias constantemente. E uma das coisas que é super agradecida no meu trabalho é, e seguramente a ti te aconteceu também, é, por exemplo, apresentar-te numa leitura de portfólios, fazer, que é uma coisa muito cansada, ainda que pareça que tu te sentas numa mesa e estás, que fotografias bonitinhas. Não, é um trabalho pesado, porque é ver um projeto, depois desse vem outro, falar com as pessoas, enfrentar-te às pessoas para dizer-lhe, olha, isto está mal, ou isto está bem. Isso às vezes é muito duro, porque mexes com as emoções das pessoas. Não? Mas é o que é. É super agradecido porque eu, através de muitíssimos projetos que chegam a mim, seja através da leitura de portfólios ou como seja, eu conheço coisas tão alucinantes que acontecem no mundo que eu nunca poderia chegar a isso, nunca. Não há outra via pela que me cheguem histórias tão maravilhosas como me chegam através da fotografia. E isso é uma das coisas que mais gosto deste Sim. trabalho. De repente que chegue um trabalho do Butão, de uma mulher que te fala de uma história completamente alucinante que a tua mente de branquinho europeu nunca imaginaria. E isso, para mim, é maravilhoso. Sim, realmente há muitas histórias e muitas anedotas que podemos contar através desses momentos e dessa troca com fotógrafos ou a visionar trabalhos. Queres, para acabar, contar uma anedota? Eu posso te contar uma anedota que me aconteceu na galeria e tu contas-me uma também. Expus há uns anos atrás, mais ou menos 8, 10 anos, pela primeira vez, vou falar de um português, já que estamos em Portugal, teria outras histórias para contar, mas vou-te falar do Joaquim Luxo, do trabalho triado. O Joaquim tem uma linguagem blur, portanto, todas as imagens estão desfocadas. E entra um casal e uma senhora disse-me: Não tenho vergonha de meter isto nas paredes, essas são as fotografias que eu deito ao lixo. Vai-me dizer que isto é uma exposição de fotografia. E eu tinha de manter a compostura, de ser cordial, de ser gentil e de tentar educar o olhar daquele casal. O marido super encavacado, porque percebia um pouco mais de imagem do que ela, foi assim um momento caótico para mim, em que eu não posso desmontar-me ou ser mal educada ou dizer Claro. estamos na arte contemporânea, isto aqui é uma galeria de fotografia contemporânea, portanto, esses tempos da técnica fotográfica lá vão, mas foi um momento muito engraçado que eu vou guardar na minha caixa de memórias, sem dúvida. É interessante. Sim, essas anedotas acontecem.
claro, obviamente, desde a tua perspectiva de galerista, tem que ser super complicado gerir com isso. Vou contar duas, então. Uma muito parecida com a tua, e é, se há algum jornalista vendo isto, por favor, não chateiem, mas é as típicas perguntas que fazem os jornalistas quando estás na apresentação de uma exposição. Então, sempre é, e eu sempre tinha mania de nunca aprender essas coisas. Basicamente porque, como sabes, no nosso mundo trabalhamos sempre para ontem. É dizer, tudo o que há que fazer faz com tanta rapidez, porque os prazos são poucos, sempre se atrasa tudo e finalmente acabas a chegar à apresentação com a língua de fora, não? Então, a típica pergunta que cai numa conferência de imprensa é: quantas fotografias há na exposição? E eu, pois não sei. Quer dizer, não sei. Nomeadamente quando, imagina, aquela grande exposição coletiva, enorme, que eu faço todo o processo, desde a seleção, a produção, tudo, mas não conto as fotografias. Quer dizer, é um dado tão estúpido para mim. E, opa, podes perguntar muita coisa agora, quantas? É tão importante isso? Então, uma anedota era isso, que sempre há perguntas de jornalistas, quando falo de jornalistas, é jornalistas de prensa geral, que fazem perguntas assim que eu fico como o curador mais parvo do mundo, porque não sei responder perguntas super simples. E outra, e esta é muito simpática, porque enquanto me disseste uma anedota, não sei contar porque não sou eu assim um gajo muito engraçado, mas pronto, vou contar uma, que foi, bom, normalmente pensamos sempre que já estamos tão metidos na nossa área e no nosso trabalho que às vezes temos discursos que só entendemos nós próprios, não? Começamos a falar, isso acontece-me na minha área de curador ou de crítico, acontece muito com os textos. Escrevemos textos que entendemos nós, com citas de filósofos XPTO que não percebe ninguém. Então eu passo esse texto para a minha mãe, por exemplo, e a minha mãe, estás a falar do quê? Porque não percebe ninguém isto. Então é já para mim uma medida para dizer, ok, vou mudar o texto. Então, nesse mundo no que nos movemos, que parece que sempre estamos falando para pessoas ultra cultíssimas, uma vez estava com Ângela Berlinde, portanto portuguesa também, de Braga, estávamos no Brasil. Então os dois éramos curadores de um festival em Fortaleza. Então, durante vários dias tivemos que fazer aquela representação à imprensa, pois ir a um canal de televisão, dar uma conferência de imprensa, porque éramos os dois curadores estrangeiros que estávamos lá a fazer a curadoria de um grande festival do Nordeste. E então, uma das manhãs, super cedo, tivemos que ir a um platô de televisão de um canal super generalista e era aquele programa de manhã onde o mesmo sai uma senhora a oferecer bolos como uma música completamente pimba e nós lá no meio. E então era um platô enorme, enorme, onde estava a acontecer mil coisas, tipo uma pessoa a cozinhar, uma dançarina terrível, porque se fosse, não sei, balé clássico, mas não, era uma coisa terrível, e nós lá no meio. Então sentávamos no sofá, havia dois entrevistadores, o apresentador era super conhecido no Brasil, eu e a Ângela não conhecíamos de nada, mas pronto, era super conhecido. E começou a fazer perguntas, ainda bem que a Ângela é maravilhosa e respondeu super bem, adaptando o discurso ao público-alvo desse canal, obviamente, não podíamos ter assim um discurso de arte contemporânea, e saiu finalmente super bem, mas ainda hoje, o vídeo está colgado, está publicado na minha canal de YouTube, ainda hoje, quando vejo o vídeo, lembro sei lá, da desubicação que eu tinha, estando num platô de televisão que não era nada conosco, era uma coisa estranhíssima. Muito bem. Muito obrigada, Vítor, por teres aceito o meu convite. Foi muito Obrigado, agradável falar contigo e desejo-te um bom. obrigadíssimo. Portanto, nós estamos aqui não em direto e dentro da casa e não juntos e não no Adorna, mas daqui a nada estamos outra vez juntos.
estás a preparar comigo para o Adorno a exposição do David Trulho. Portanto, se as pessoas quiserem te conhecer fisicamente, vai ser na semana de 20 no Porto, Hum. e com o David, com certeza. Pois sim, Obrigada. estou desejando, volto a, já disse antes, mas é uma expressão que estava programada, se não me equivoco, para abril, não? Era abril? Estava Abril de 2020. era março, no dia, nós desmarcámos a exposição, no dia 2 entrei, quer dizer, o Adorno entrou em confinamento e a exposição estava marcada para dia 12 ou 13 de março. Portanto, o Eu, rapaz andou por aí com um grande sim, para dizer cancelado. Portanto, sim, sim, vai. sim. Era isto. Aqui na Galiza entramos em confinamento xusto dia 13 e a inauguração era para 13 ou 14, não sei. Tinha algo E, assim. e, e pronto, foi muita pena, mas foi naqueles meses tão terríveis que passamos todos. E então estou super contente que por fim aconteça, que não se cancelou, como anunciamos cancelado, não, adiou-se e por fim vai acontecer em janeiro. Sim, Portanto, exatamente. convidados e convidadas todas, obviamente. Obrigada, obrigada a ti e obrigada aos ouvintes que vão retomar e ouvir e ver esta nossa conversa. Muito E já obrigada. aproveito para fazer como fazem os youtubers e os influencers. Comentem aqui abaixo, perguntem coisas e like. Meu Deus, eu nem sequer contei, disse a estas pessoas que eu me chamava Estefânia Rodrigues de Almeida, portanto, o- a pessoa responsável pelo Adorno. Vítor, Podia muito ter obrigada. apresentado eu. Obrigadíssimo e obrigadíssimo por, se há ouvintes que chegaram até aqui, até o fim do vídeo, pois muito obrigado. Sim, também podem interromper e voltar a apanhar ou ver só o final. Também podem dar pausa e voltar ao dia seguinte. Vitor Nieves, muito obrigada em nome do Adorno e Obrigadíssimo. em nome do MIP, o mês da fotografia do Porto, que decorreu por 2 meses por causa das medidas de confinamento e desconfinamento. Recebemos as pessoas ao conta-gotas com muito cuidado. Por enquanto, nenhum de nós teve problemas e, graças aos deuses, estamos a conseguir levar o nosso barco a bom porto. Vitor, tchau. Obrigada. Obrigado, boa tarde.